Estamos muito alegres e felizes de podermos passar esses dias de férias aqui com os irmãos. Eu já disse a Leandro que se ele me aceitar todas as férias, eu estou por aqui na casa dele. Quero glorificar a Deus também por estar aqui com a minha esposa, Sandra, com a Larissa. Os irmãos conheceram a Larissa. Tchau, papai, está dando tchauzinho ali para a gente. Conheceram a Larissa bebezinha, ela chegou aqui em Brasília, ela tinha 3 meses, né, naquele período que nós ficamos. Com 6 meses a gente retornou para Petrolina, quando ela completou 6. E hoje completou 4 anos agora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tivemos uma pequena cirurgia que ela precisou fazer agora no mês de dezembro. O coração da gente ficou um pouquinho aflito, né? Eu conversando com o médico, ele disse, a pior cirurgia que existe é a cirurgia do filho. Não importa qual seja, né? O coração do pai fica um pouquinho angustiado, mas eu e a Sandrinha estamos aqui para testemunhar do cuidado de Deus com a nossa casa. Louvar a Deus pela vida também de Dona Nenê, a mamãe do Leandro, minha sogra, que está feliz da vida de estar curtindo esse final de ano e começo de ano com o filhão e com a nora. Meus irmãos, eu peço perdão aos irmãos por não estar de paletó e gravata, mas eu fiz uma promessa de que nessas férias eu não calçaria nem sapato social. Eu estou de tênis aqui, eu falei, não, nas férias eu não vou botar nem paletó nem sapato social, que já basta agora no mandato, no exercício do mandato, a gente utiliza bastante essa vestimenta. Pela misericórdia e pela graça de Deus, nós estamos lá exercendo, vamos para o nosso 3º ano de mandato, desde fevereiro do ano de 2022, na função de líder do governo na Câmara, lá em Petrolina, algo que não é comum, não é usual um vereador de primeiro mandato se tornar líder do governo, mas nós cremos que Deus tem estado à frente daquilo que nós temos feito ali. É desafiador, irmãos, às vezes a gente pensa e reflete sobre o caminho que a gente escolheu, mas até que o Senhor tem nos ajudado, eu costumo dizer a Deus que eu tenho um acordo com Ele. Enquanto eu estiver vencendo a eleição, Ele quer que eu esteja na política. A hora que eu não vencer mais, saio com o meu coração limpo, tranquilo, e vou me dedicar às outras atividades às quais Deus tem confiado na nossa mão. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo de número 133. Esse é o primeiro culto do ano de 2023, e o Senhor nos dá uma direção para tratarmos sobre comunhão nessa noite, amém? Falarmos sobre comunhão. Salmos de número 133, cântico de Davi e um cântico de peregrinação. A minha versão vai ter um pouquinho diferente da versão dos irmãos, é a versão do Rei James, mas não vai prejudicar de forma nenhuma o nosso entendimento da palavra de Deus, amém? Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo ou um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba, como se fosse de forma semelhante à barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, os irmãos podem se assentar. Amados, nessa noite nós vamos refletir um pouco, de forma breve, como eu sempre costumo ser, sobre o tema comunhão, sobre a ideia de unidade. E nós vamos, à luz da palavra, identificar aquilo que a comunhão produz, ou seja, o resultado da comunhão no seio da igreja, no seio do povo de Deus. Há pouco tempo atrás, no comecinho de 2020, em março, nós vivemos um momento no qual nós fomos impedidos de conviver de forma mais próxima uns com os outros. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, e lá para o dia 17, 18 de março, eu lembro disso com muita clareza, porque é próximo à data de aniversário da minha mãe, pastor Carlos, tudo fechou. E nós ficamos impedidos de conviver. Os cultos deixaram de ser presenciais, o trabalho deixou de ser presencial, e nós somos bombardeados por diversas informações dizendo, olha, não pode conviver, fique longe, fique em casa, fique distante. E nós entendemos que aquele momento exigia esse tipo de comportamento, mas nós entendemos também que o dano desse isolamento ainda é sentido por nós até hoje, o dano econômico, o dano financeiro, mas também o dano psicológico e social. E queridos, esse impedimento de nos abraçar, de nos confraternizar e de estarmos próximos uns dos outros por conta da pandemia, produziu um afastamento entre muitos de nós. Muitas amizades se enfraqueceram, muitos optaram por ainda hoje, depois da pandemia, viver de forma mais reclusa. Na verdade, a pandemia não acabou, o coronavírus está aí, nós convivemos com ele, mas muitos ainda optaram, mesmo depois de todos os protocolos de isolamento terem sido derrubados, por viver uma vida reclusa e distante. E nessa noite o Espírito Santo nos direciona sobre falar sobre a importância da comunhão, da amizade e da proximidade, observando à luz da palavra de Deus, 3 resultados práticos da comunhão nas nossas vidas.
E o primeiro resultado prático é que a comunhão produz a bênção do Senhor sobre nós. Queridos, esse salmo que nós lemos era um cântico de peregrinação. E o que é um cântico de peregrinação? Ao longo do Antigo Testamento, o Senhor Deus ordenou a Moisés diversos momentos em que o povo de Israel deveria, pastora Sandra, sair, cada um das suas tribos, cada um da sua localidade geográfica, e se dirigir a Jerusalém. Era as diversas festas, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, as festas dos tabernáculos, eram momentos em que era mais ou menos assim, olha, para todo mundo o que vocês estão fazendo, e vamos para Jerusalém, porque eu quero que o meu povo se junte, para me adorar junto. E esse povo ia cantando, ao longo dessa peregrinação, ia cantando diversas canções. Uma delas era eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu imagino isso, pastor, as tribos indo a Jerusalém e dando essa declaração ao Senhor. Há muito tempo atrás, lá nos anos 90, um grupo de uma igreja lá do Rio de Janeiro gravou um CD chamado CD Não Temas e poetizou diversos desses salmos. E uma dessas canções era, eu não sei se eu vou acertar aqui a melodia, me perdoem se eu errar, mas era justamente Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele continua, não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá, porque guarda Israel. E aí vem a minha parte favorita. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a sua saída, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará, não lembro exatamente agora a melodia, mas, meus irmãos, é algo grandioso, e o Salmo 136 era um desses cânticos de peregrinação. Então o povo estava indo para Jerusalém, enquanto eles iam para Jerusalém, eles cantavam, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Queridos, e aí o salmista passa a fazer uma comparação dessa fraternidade, dessa comunhão, com o derramar do óleo ungido sobre a cabeça do sumo sacerdote, aqui representado por Arão. Ele diz que essa unidade dos irmãos, essa comunhão é comparável a um bálsamo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão até a gola de suas vestes sacerdotais. Esse óleo, meus irmãos, está descrito em Êxodo, capítulo 30, verso 23 a 25. Era um óleo, uma receita especial preparada por Deus para a unção do sumo sacerdote. E o salmista também vai comparar essa união, essa comunhão, ao orvalho que desce no Hermon e depois alcança os montes de Sião. Queridos, o Hermon é um monte mais alto de Israel, e a chuva ali derramada vem em grandes quantidades e costuma alcançar também os montes de Sião, Jerusalém. Essa forma poética que o salmista encontrou de falar sobre a comunhão, vai nos dizer que essa comunhão, essa fraternidade, essa unidade, aqui representada na peregrinação para Jerusalém, para o culto público, produz em nosso meio a manifestação da presença de Deus. E essa presença de Deus é simbolizada pelo óleo e pela unção que é derramada sobre a vida de Arão. Queridos, em outras palavras, o salmista diz que a nossa comunhão simboliza a aprovação de Deus. E quando há a aprovação de Deus, há derramada de unção. E é quase uma regra, meus irmãos, no Antigo Testamento. Quando há unção e consagração, a glória de Deus se manifesta de forma evidente naquele lugar. Então o salmista está dizendo isso, olha, gente, quando a gente se reúne aqui para cultuar, há uma unção derramada sobre a igreja, há um favor de Deus derramado sobre a igreja, e queridos, isso é grandioso, porque isso se repete ainda nos dias de hoje. Hoje nós não peregrinamos para Jerusalém, hoje nós saímos das nossas casas em direção à Igreja Batista Missionária, e aqui o Senhor ordena a sua bênção sobre nós. Mas, amados, o salmista também compara no verso 3, o orvalho de Hermon. A comunhão ela é tão agradável a Deus que ela é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Amados, precisamos compreender também
que essa comunhão e essa graça faz com que a bênção de Deus sobre nossas vidas ultrapassem barreiras geográficas, porque, queridos, o Monte Hermon fica a 300 quilômetros de Sião, de Jerusalém, e ainda assim, mesmo tão longe, o orvalho que é derramado ali alcança 300 quilômetros depois, e a água que é derramada ali no Hermon abastece as torrentes de água de Jerusalém, e faz com que o povo de Jerusalém esteja abastecido. Mesmo tão distante, mesmo tão longe, o salmista nos ensina que o orvalho do Hermon chega a Sião, e as águas nascentes de Hermon, que abastecem Jerusalém, alcançam aquela cidade, de forma que eu aprendo que a nossa unidade, ela pode ultrapassar barreiras geográficas, e o que é produzido aqui na igreja, não vai alcançar só a gente aqui, mas vai alcançar a minha casa, vai alcançar o meu trabalho, a minha empresa, o meu casamento, porque na nossa unidade é derramada a bênção tão grande da parte de Deus, que vai impactar a minha vida e a vida de muitos. Talvez o seu filho, sua mãe, seu pai não estejam aqui em Brasília, não estejam próximo de você. Talvez aquele parente mais chegado esteja morando distante, mas se você viver em comunhão com seus irmãos, a bênção que é ordenada neste lugar pode alcançar a vida dele onde ele estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o primeiro resultado da comunhão, como dissemos, é que ela produz a bênção do Senhor. Mas vamos para o segundo resultado da comunhão. O segundo resultado é que a comunhão nos torna mais fortes e mais resistentes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Aleluia. Eclesiastes capítulo 4. Aleluia. Nós vamos ler o verso 9, o verso 10, o verso 11 e o verso 12. O verso 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porque se um cair, o outro levantará seu companheiro, mais pobre do que tiver sozinho e cair. Assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Queridos, Salomão nos ensina aqui a importância de andarmos juntos, de estarmos em comunhão. Inicialmente ele vai dizer que 2 juntos alcançam uma melhor recompensa do seu trabalho. Ou seja, aquele que trabalha sozinho alcança, pastor Rui, uma recompensa menor do que aquele que trabalha em conjunto, em equipe, em parceria com alguém. E, queridos, o trabalho em equipe, ele tem algo especial, há algo de fato sobrenatural da parte de Deus no trabalho em equipe, porque até mesmo o mundo corporativo entende e descreve isso num conceito que eu aprendi na faculdade de administração, chamado de sinergia. É um conceito bíblico que foi adaptado ao mercado corporativo, para que os bambambãs do mercado corporativo fiquem pagando de sábios e de inteligentes, mas é algo que nós que servimos a Deus já sabemos há muito tempo. E o que o conceito de sinergia diz? Diz que a soma da força individual de um trabalho em equipe produz um resultado maior, irmã Lília, do que a mera soma de forças individuais. Então vamos traduzir isso de forma bem simples. É como se eu, pastor Carlos e pastora Sandra estivéssemos fazendo um trabalho. A minha força é 15, a do pastor Carlos é 20, a da pastora Sandra é 25. Então me ajudem, 15 mais 20, 35, mais 25, 60. Então, a nossa força total seria 60, mas o conceito de sinergia diz que há um mover tão diferenciado quando a gente trabalha junto, que o resultado não vai ser 60, vai ser 70, 80, 90, 100. Ou seja, o trabalho em equipe, ele tem o poder de produzir algo ainda maior do que a simples soma das nossas forças. É como se no trabalho em equipe ocorresse o surgimento de uma nova força, e essa nova força é a 3ª dobra do cordão, meus irmãos, descrita aqui, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que faz com que o resultado seja ainda maior, seja ainda mais forte. Meus irmãos, a comunhão ela é tão importante que em um determinado momento, Jesus, na oração sacerdotal, ora, Deus, eu peço que eles sejam um,
porque se eles forem um, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. A nossa unidade é requisito para que o mundo creia no Evangelho, meus irmãos. Olha o tamanho disso. Eu posso pregar o Evangelho, mas se eu estiver intrigado com o Leandro, o mundo não vai acreditar que Jesus foi enviado por Deus. Mas se eu e Leandro estivermos unidos e pregando o Evangelho juntos, o mundo vai crer que foi o Pai que o enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, e como isso é verdade? E há alguns anos a gente vem participando de Ministério de Louvor, acho que praticamente desde os 16 anos de idade, eu tenho servido no Ministério de Louvor lá da igreja em Petrolina, e a gente sabe que, por mais que a gente possa tocar bem, por mais que a gente possa cantar bem, estar bem harmonizado, o som é bom, o teclado é bom, a bateria é maravilhosa, a guitarra faz solos lindos, se não houver unidade entre os membros do ministério, parece que o louvor não flui, né? E como é bom tocar com o Leandro, porque mesmo tantos anos sem tocar junto, é a mesma coisa, como se a gente estivesse tocando junto todos esses anos, porque a gente tem essa parceria, tem essa unidade. Mas eu já participei, Leandro lembra, Sandrinha lembra, de momentos em que o ministério lá em Petrolina não tinha essa unidade tão grande. E a igreja percebe, a igreja sente. Ah, mas está tocando direitinho? Tá. Está cantando direitinho? Tá, mas está faltando alguma coisa. É a comunhão, é a união, é a unidade. Em determinados momentos, do polo contrário, nós íamos tocar em outras igrejas lá em Petrolina, era um momento que o ministério estava bem ativo, bem unido, em consagração, em unidade, a gente vivia na casa um do outro, tinha amizade, tinha parceria, as pessoas falavam, olha, vocês não têm o melhor guitarrista da cidade, vocês não têm o melhor tecladista, nem o melhor baterista, nem o melhor cantor, mas tem alguma coisa diferente em vocês. Quando vocês tocam, parece que é um só tocando. Meus irmãos, isso era grandioso, e ali havia a manifestação do poder de Deus. É extremamente importante que haja essa unidade. E Salomão continua nos ensinando no verso 10, ele diz, porque se um cair, o outro levanta. Queridos, isso é muito verdadeiro, porque quando a gente abandona a comunhão e o relacionamento com nossos irmãos, a gente se isola, e isso é perigoso. É perigoso, meus irmãos, porque quando a gente anda junto, a gente compartilha angústias, dores, sofrimentos, compartilha vitórias, bênçãos e prosperidade. Quando o dia mal chega, meus irmãos, e a gente está aí com um amigo, está com um irmão, a gente experimenta o suporte, a mão estendida, o abraço afetuoso e o joelho dobrado, orando em nosso favor. Todos nós, meus irmãos, em algum momento iremos experimentar dores, dificuldades, angústias, fraquezas, aflições. E quando a gente encontra um amigo que nos auxilie nesses momentos de dor, é a mesma coisa que a gente encontrar o favor de Deus sobre as nossas vidas. A comunhão nos fortalece, nos ajuda a ficar de pé. Meu irmão e minha irmã, não se isole, não busque viver sozinho, não busque viver distanciado, não busque viver de forma isolada. Você talvez ache que não tem ninguém para te ajudar, ninguém para estender a sua mão, mas há nesse lugar homens e mulheres levantados por Deus para estender a mão para você. Não para te julgar, mas também não para passar a mão na sua cabeça, para dar uma palavra firme, mas amorosa, uma palavra forte, mas também de consolo. Uma mão erguida que vai te dizer, olha, dá para se levantar, dá para seguir em frente, dá para continuar. E queridos, no verso 12, Salomão vai dizer ainda que um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado. Dois juntos têm mais facilidade em resistir. Andar sozinho e sozinho é perigoso. O mundo que a gente vive é um mundo difícil, meus irmãos, é um mundo complicado, são muitos desafios, muito trabalho, muito cansaço, muito enfado. Então é de extrema importância que a gente encontre esse parceiro, essa parceira de caminhada, que nós encontramos no nosso esposo, na nossa esposa, mas também podemos encontrar num amigo, num irmão da igreja, podemos encontrar naquela pessoa que a gente tem um relacionamento mais próximo. É tempo de fortalecer os laços, meus irmãos. 2023 é tempo da Igreja Batista Missionária em Brasília fortalecer os laços. Ah, mas nós não somos muitos, mas Deus não quer muitos, Deus quer aqueles que estejam entrelaçados, unidos. E quando esse entrelaçamento, essa unidade ocorrer, meus irmãos, pode ter certeza que a luz brilha tão forte que as pessoas vão vir em direção a essa luz. É muito importante, meus irmãos, que a gente busque suporte, unidade, comunhão, deixarmos o isolamento para trás e compreendermos que unidos em comunhão nós somos mais fortes e mais resistentes. O primeiro resultado da comunhão é que a comunhão produz bênção nas nossas vidas. O segundo resultado é que a comunhão nos torna mais fortes e mais resistentes. E caminhando para o encerramento, meus irmãos, o terceiro resultado da comunhão é que ela produz o derramar do Espírito Santo sobre nós. Sandrinha já citou aqui, mas eu quero que você mesmo assim abra em Atos, capítulo 2.
Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, antes de cumprirem o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, os discípulos, antes de começarem a sua missão mundial de evangelização, estavam reunidos em um só lugar. Jesus já estava morto, já tinha ressuscitado e já tinha ascendido ao céu. E havia uma promessa de que quando ele fosse, haveria o derramar do Espírito Santo. Ele iria e posteriormente o Consolador seria derramado. E cumprindo-se, meus irmãos, o tempo, o prazo estabelecido por Deus, ocorreu um mover espiritual gigantesco naquele lugar. E aquele mover espiritual foi o derramar do Espírito sobre aquele povo. E a partir daquele dia, os discípulos estavam aptos a cumprir o chamado estabelecido por Deus para eles. Irmãos, a nossa unidade produz o derramar do Espírito Santo sobre nós. E com o derramar do Espírito Santo vem a capacitação. Diogo, capacitação para quê? Para o meu ministério, para a minha família, para o meu emprego, para a minha faculdade, para as missões que o Senhor quer que eu cumpra. É aqui no meio da nossa unidade, na nossa comunhão, que nós experimentaremos um mover extraordinário da parte de Deus. Queridos, esse mover vai produzir em nós a capacitação que nós precisamos para cumprir nossas missões, para nós sermos prósperos espiritualmente, para os nossos relacionamentos serem prósperos, para os nossos objetivos e planos traçados pelo Senhor, nós possamos trilhar o caminho para alcançá-los. Somente em unidade, meus irmãos, em comunhão, nós iremos experimentar as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. É impossível uma igreja que não tem comunhão experimentar o derramado do Espírito Santo. Não há aqui meio termo, meus irmãos. Ou estamos unidos, ou estamos em comunhão e experimentamos o Espírito Santo, ou seremos uma igreja fria, ou seremos uma igreja que cumpre tabela. Eu vou ali bater o meu cartãozinho de trabalho no culto, quando terminar eu bato de novo e vou para a minha casa. Nós não queremos isso, irmão, nós queremos bênção de Deus nesse lugar, nós queremos mover de Deus nesse lugar. A comunhão nos torna mais fortes e resistentes, a comunhão ordena as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, e a comunhão também nos faz experimentar o derramar do Espírito Santo sobre nós. E queridos, nessa noite, nós vamos martelar isso, o Espírito Santo vai martelar no meu e no seu coração. É tempo de comunhão, é tempo de unidade, é tempo de nós ordenarmos sobre este lugar, profetizarmos sobre este lugar, uma unção, uma graça, um mover, que só vai se concretizar quando nós estivermos unidos. Fique de pé.